Olá, meu nome é Luciana Roncarate dos Santos, sou aluna do 4º semestre do curso de Ciência da Computação na Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse é um projeto interdisciplinar da matéria de Estrutura de Dados, ministrada pelo professor Helder Almeida, e da matéria de Linguagem de Programação 3, ministrada pelo professor Sérgio Fred Andrade. Esse projeto foi desenvolvido em Java Web. Java é uma linguagem orientada ao objeto e meu projeto é um projeto adaptado e reutilizado. Consiste no cadastro de livros de uma biblioteca, onde será utilizada para o armazenamento dos dados abstratos desse conjunto de dados uma estrutura dinâmica chamada ArrayList. Lembrando que temos dados primitivos, como inteiros, double, char, e dados abstratos, como coleções de dados, que de forma dinâmica alocam memória através da ArrayList e são armazenadas na memória de forma dinâmica. Bom, eu vou demonstrar e vou explicar uma parte do código do meu trabalho, porque esse código também tem a parte de web, que foi do escopo de linguagem de programação 3, mas eu vou estar focando no escopo relacionado à área de estrutura de dados. Então, através do model, nós vamos encontrar a classe mais importante, que é a classe livro. Através da classe livro, existem os parâmetros da classe, que na biblioteca, que é o sistema de gerenciamento de uma biblioteca, vai existir o código, a string contendo o nome do autor, o título do livro, da obra, a editora, o local de publicação, inclusive eu estou utilizando o ano de publicação e o local da publicação. E o método construtor da classe, né, que são os getters e setters de cada parâmetro. Então, get e setter do código, do autor, do título, da editora, do local e do ano de publicação do livro. Então, essa é a classe livro. Através do acesso ao banco de dados, lembrando que é um projeto que foi criado inclusive com banco de dados, nós temos aqui uma classe conexão que faz a conexão com o banco de dados e também vai estabelecer uma conexão com o servidor web. Através da classe do método inserir livro, eu declaro um objeto livro. Inclusive, eu estava cometendo alguns erros, o meu código está comentado pelo professor, e vai ser setado o valor, o primeiro valor, que é o nome do autor, né, que é o autor, onde consta o nome do autor, o título, a editora e o local da obra. Então, tudo vai ser, esses parâmetros serão setados, ou seja, são definidos e são colocados. Então, na realidade, aqui, essa função insere livro. Essa função, ela edita o objeto. Então, uma observação é que o código, na ArrayList, lembrando que a ArrayList ela muda de tamanho em tempo de execução para acomodar elementos adicionais. Ou seja, ela funciona numa estrutura de dados como uma lista dinâmica, né? Exatamente por ser uma lista que altera de tamanho, e ela pode comportar novos elementos. Então, uma vez que é excluída um elemento da lista, esse espaço ele fica disponível para adicionar um outro elemento. Então, outro detalhe é que os elementos eles são adicionados ao final da lista e eles podem ser deletados em qualquer posição da lista, exatamente porque o código
ele vai ser ele é um valor que é uma chave primária autoincrementada. Uma outra função, um outro método é o método que define a high list, exatamente que vai conter a coleção de objetos. Vou definir o obter objetos, vou instanciar, declarar instanciar e inicializar ela. E através daqui eu vou estar inserindo elementos na lista. Enfim, todas elas basicamente elas recebem o parâmetro e inserem o parâmetro na lista e retorna lista, que vai retornar a lista de livros. Aqui é obter o índice do código, que realmente a função ela recebe o valor do inteiro código. Eu vou demonstrar através do banco de dados que esse é o controle, ele controla o incremento e controla o índice da lista, o código, e ele vai adicionar na biblioteca, que é o meu banco de dados, esses parâmetros através do set, né, que set significa definir e get significa pegar. Então ele vai setar o código, ele vai pegar o código e vai definir na minha lista. Bom, essas são as funções mais importantes. Lembrando que para banco de dados a gente tem a função insert, né, que é um método que insere um novo registro na lista, nesse caso ao final da lista. O método update, que atualiza, o método delete, que exclui, e o método select, que seleciona um elemento da lista, ou às vezes faz uma busca numa lista. Então, esse aqui foi instanciado, né, uma nova classe livro com todos os parâmetros definidos no objeto livro. Então, basicamente, essas três são as classes em Java mais importantes para a estrutura de dados. O que eu quero mostrar também, eu vou colocar o código para gerar, não vou entrar muito nesses detalhes, porque essa parte do código é um HTML, então ele vai chamar para web. Nós já vamos já fazer no front-end. Então mostra exatamente como chama os métodos, tá vendo? Acesso ao banco de dados, que vai definir uma nova variável acesso ao banco de dados. O banco de dados ele foi criado por mim também aqui no SQLite. Ele foi alimentado por mim e aqui é o controle do índice da high list, da lista dinâmica. E eu vou estar mostrando como pelo front-end nós vamos estar atualizando o nosso banco de dados. Então, voltando aqui no código, vou passar um pouco, mesmo rápido, essas funções aqui, só para mostrar que aqui é a parte do Bootstrap, que é a CSS, que é a folha de estilos, que dá a interface, que dá o design da interface e como eu chamo os elementos, né, os parâmetros do objeto para a interface. Aqui as funções, né, eu instancio um novo acesso ao banco de dados, instancio um novo objeto livro, eu seto, defino, lembrando que o getParameter é o responsável em estar controlando o índice da minha lista dinâmica. E aqui os métodos para estar definindo e recebendo o autor, os meus parâmetros dos meus livros. E aqui já o que já é relacionado ao HTML, né, que é a linguagem de marcação, por isso que ela tem abertura e fechamento. A gente pode ver aqui no index, né, que é a principal, exatamente a abertura e fechamento, né, do HTML, e aqui ele chamando, né, os métodos, que são os métodos que foram definidos, né, que a gente estava mostrando agora. Aqui é a inserção também do livro, conforme eu já disse.
a deletar, eu gostaria até de falar que a deletar e, e adicionar, eles funcionam por meio do incremento e decremento do código, né, que é um ID, que esse ID que é exatamente o código do livro. E a Bootstrap eu já falei, a editar o livro, que vai receber como parâmetro também o objeto livro, o acesso ao banco de dados, e através do código ele consegue alterar os parâmetros, alterar e fazer uma modificação e editar o conteúdo do objeto instanciado. Então eu não vou entrar muito, me aprofundar muito, por ser uma matéria, um assunto de outra matéria, mas eu já vou demonstrar como está funcionando aqui o meu banco de dados da biblioteca. Um momentinho. Tem sempre aquela tensão, será que não vai gerar o código? Eu preparei esse material até sendo prevenida, porque eu tive temia que o código não funcionasse direito na sala, até porque eu ia ter que transferir, como vocês podem ver aqui, só voltando o momento, eu ia ter que transferir o endereço essa string, que é exatamente aonde está armazenado o meu banco de dados, e mostrando aqui que o banco de dados ele contém esse código que é a chave primária que auto-incrementa e que controla o índice da high list e todos os outros parâmetros definidos, né, que foram declarados no objeto livro. Bom, voltando aqui, eu coloquei, né, para abrir no Chrome. Então aqui já é o banco de dados que eu já criei, ele inclusive coincide com aquele. Aí vamos dar um exemplo aqui, eu vou adicionar um novo livro. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o novo autor Mário de Andrade. O título de um livro, inclusive, muito bom, Macunaíma, Modernismo Brasileiro. A editora eu estou colocando qualquer uma, só para estar inserindo no banco de dados. O local São Paulo. O ano 1928. Eu estou colocando o ano da primeira publicação. Então, eu incluí aqui. Como eu coloquei para ele ser decrescente, então ele está indo do menor para o maior. Eu tinha feito um vídeo anteriormente que não deu certo e eu tinha feito essa exclusão, mas à medida que eu for incluindo, ele vai colocando no fim da fila, no fim da lista, e a exclusão pode ser feita em qualquer posição da lista. Então vamos dar um exemplo aqui, vou dar um refresh aqui no banco de dados. Então, quando a gente dá aqui um refresh, ele já adicionou lá o Macunaíma, Mário de Andrade, Atlanta, e já automaticamente atualizou o banco de dados. Então, voltando lá, vamos testar os outros métodos. Vamos excluir vamos editar, por exemplo, um Jorge Amado. Vamos editar uma observação é que aonde tem o auto incremento, a chave primária, que é o controle do índice da high list, não tem como eu alterar, tá vendo? Aqui não tem como eu alterar, porque isso exatamente é o controle, foi denominado como chave primária. Um exemplo aqui, vamos alterar, né? Ele recebe como parâmetro lá essa parte da tabela para alterar e atualiza e retorna atualizado, que foi aqui, Editora Moderna, Bahia, 1970. Então, basicamente é isso. Voltando aqui, quando você dá um refresh, ele atualiza automaticamente aqui no SQLite. E a gente também excluindo, vamos excluir aqui o Machado de Assis. Ele dá a exclusão do livro. Um detalhe até que eu estou tendo dificuldade em adicionar mais uma coluna na minha table, né, na minha tabela da CSS, para incluir essa informação na primeira página.
mas, enfim, tá funcionando. Eu evitei de estar mexendo muito nas vésperas de estar entregando. Então, verificando, fizemos a exclusão, realmente saiu, não tá mais. Vamos dar um Machado de Assis, saiu. Aqui já está atualizado e indo para o banco de dados, naturalmente ele saiu aqui também. E é assim que está funcionando. Esse é o meu trabalho. E eu queria deixar também, só fazer uma observação, que existem esses métodos também de definir o tamanho, que é o size do tamanho do meu banco de dados, mas eu também não adicionei no meu código. E é isso. Eu queria agradecer a paciência de todos, espero ter sido clara e muito obrigada.